e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus, Ele é muito bom. Você pode dizer assim: Deus é bom? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é bom. Ainda em pé, eu quero conversar com vocês, nesses minutos a qual foi me dado, sobre reconstrução. Nós vamos falar de reconstrução com aquele que na Bíblia é tido como o maior líder, o maior administrador do Antigo Testamento. Nós sabemos que o maior dos mestres é o Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Mas a Bíblia, ela conta a história de um homem que, através da palavra de Deus, ele soube estimular o povo, ele soube angariar fundos, ele soube trabalhar e ele soube fazer a obra de Deus. Nós vamos falar do profeta Neemias. Por isso eu já te convido nesta hora, abra sua Bíblia no livro do profeta Neemias, no capítulo de número 6. E nós vamos ler o versículo número 3. Agradeço também, pastor Galadier, pela oportunidade, pela confiança. É um prazer estar aqui. E agradeço a todos os jovens que poderosamente cooperaram conosco na sexta e ontem. Foi bênção de Deus. Olha, Deus tem sido poderosamente na vida de vocês. Eu sou muito grato por poder liderar vocês. Para mim é uma grande honra estar junto com vocês. Neemias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Então enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Porque eu pararia a obra para, nesta hora, ir conversar com vocês. Em algumas Bíblias a tradução pode estar diferente. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Vocês entendem isso? Esse é o tema da mensagem. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não posso descer. Não posso parar aquilo que eu estou fazendo para ficar de conversinha. Amém? Tome o seu lugar enquanto você se assenta. Senhor, nós apresentamos, Senhor, a Tua palavra. Que ela seja ministrada nesta hora com ousadia, com graça e autoridade. Usa-nos, Senhor, e faça a Tua vontade. Até chegar a este ponto, o profeta Neemias, que até então não era profeta, era simplesmente mais um dos cativos que estavam libertos. Ele era mais um daqueles cativos de Israel, a qual o profeta Jeremias havia profetizado que ficariam 70 anos no cativeiro babilônico. Ele era mais um daqueles que estava ali, mesmo em liberdade, continuava preso. Ele poderia ir para onde ele quisesse, mas ele sabia que a condição dele continuava de ser escravo. Ele continuava a ser um cativo. E então, em uma das suas idas, enquanto ele trabalhava no palácio do rei como copeiro, ele encontra com o seu irmão Ananias e conversa com ele e pergunta: como estão os nossos irmãos que estão morando em Jerusalém? Aleluia. E então seu irmão começa a dizer: os nossos que estão em Jerusalém estão em grande miséria, porque os muros foram derrubados, as portas queimadas ao fogo, e os que estão lá dentro passam necessidade.
Então Neemias, ao olhar aquela situação, ele se coloca no lugar daqueles que estão passando por necessidade. Ele senta, ele chora e ele jejua por muitos dias por aquele povo. Muitas vezes nós, quando ouvimos que os nossos irmãos estão passando por necessidade, muitas e muitas vezes nós colocamos em nosso coração uma palavra que normalmente nós ouvimos: ah, está passando por prova, ah, está passando por necessidade, eu não vou fazer nada porque é Deus tratando. Eu quero dizer uma coisa para você: assim que você ouvir que um irmão está passando por necessidade, saiba que você também tem que se colocar nessa situação. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. E mais do que isso, quando nós ouvirmos que nossos irmãos estão passando por necessidade, devemos lembrar que somos corpo de Cristo e que devemos orar, chorar, jejuar, para que Deus envie a provisão necessária para que eles sejam supridos em todo o tempo. E então Neemias, ele reconhece o seu estado, e ele faz uma oração ao Senhor dizendo: ah, Senhor, olha o estado em que nós nos encontramos. Senhor, a tua terra, a tua Jerusalém está de maneira tão miserável, entregue, Senhor, aos nossos inimigos. A tua terra, Senhor, os teus filhos estão entregues aos teus inimigos, e nós viramos motivo de chacota, nós viramos motivo de opróbrio, nós viramos motivo de humilhação do teu santo nome, Senhor. Mas que não seja assim, Senhor. Olhe para a nossa condição e entre com a tua mão e se propício a nós. Nos ajuda, Senhor, a mudar esta situação. E então ele orou e jejuou. E isso foi por muitos dias. Até que num dos dias em que ele foi restabelecido ao seu turno de serviço como copeiro para servir ao rei Artaxerxes, ele então serve ao rei. E o rei olha para ele e vê que ele está com o semblante caído, vê que ele está amargurado, e ele percebe que aquilo não é uma amargura, senão amargura de alma. E então o rei pergunta a Neemias: por que está triste o teu rosto? Por que o teu semblante está tão caído? E então Neemias, diante do rei, apresenta a necessidade do povo. A Bíblia ela fala assim, em Hebreus capítulo 4, verso 16, que nós devemos chegar ao trono da graça com ousadia, sabendo que no tempo oportuno nós seremos ajudados. Neemias, antes de conhecer esta palavra, ele já sabia que no momento em que ele tivesse a oportunidade de estar diante do rei, ele deveria entrar com ousadia e ele faria a sua petição. Mas ele sabia que a sua petição seria ouvida, porque ele já havia orado e jejuado. No livro de Tiago nós aprendemos que a oração de um justo pode tudo em seus efeitos. E o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, ele fala assim: filhinhos, bata e vos será aberto, peçam e vos será dado, porque todo aquele que pedir, abrir-se-vos-á, e todo aquele que bater, abrir-se-vos-á, e todo aquele que pedir, dar-se-vos-á. Então nesta noite eu já tenho uma palavra para a sua vida. É tempo de entrarmos com ousadia diante do trono da graça, sabendo que o Senhor, Ele ouvirá as nossas petições, porque Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós, e no tempo oportuno Ele nos ajudará.
E então ele pôs-se a interceder diante do rei, e por conta da sua petição, depois de fazer oração ao Deus dos céus, o rei teve o coração movido em favor daquele negócio. E ele foi ousado, porque ele não simplesmente falou: Senhor, meu rei, olha que o meu povo, meus irmãos, o sepulcro dos meus pais estão em miséria. Mas antes, envia-me a mim para fazer uma obra. Envia-me a mim para restaurar aquele lugar. Envia-me a mim para fazer a obra de Deus. É tempo de nos levantarmos e dizermos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim a fazer a tua obra. Então o rei achou bom aquele negócio. E como o rei achou bom aquele negócio, esse homem ele foi mais ousado ainda, porque ele falou ao rei: Rei, já que o Senhor está permitindo que eu vá, me dê cartas. E não somente cartas, para que eu possa atravessar todo o reinado. Me dê cartas que para onde eu for, eu chegue e receba madeira e pratas e ouro e ferro. E não só receba o material, receba pessoas aptas a fazer a obra de Deus. Não basta simplesmente orar. Tem que orar e pedir recursos. E não basta simplesmente orar e pedir recursos. Tem que orar, pedir recursos e pessoas capacitadas por Deus para fazer a obra. Então ele chegou até a cidade de Jerusalém, junto com os soldados que foram enviados pelo rei para trabalhar naquele negócio. E então à noite, antes de iniciar qualquer coisa, e aqui nós começamos a entender porque Neemias foi um grande administrador. Porque antes de começar qualquer coisa, antes de sair colocando a mão nas pedras, antes de sair a iniciar a obra, ele foi sozinho de noite, rodear a Jerusalém e examinar os muros para saber quais eram as brechas que precisavam ser encerradas. E aqui há um grande mistério de Deus para as nossas vidas. Deus ele requer que nós descemos pela madrugada, rodeemos os muros e encontremos as brechas para que elas sejam fechadas. Deus está pedindo que nós, como igreja, prestemos atenção antes de sair fazendo as coisas, para não fazer de qualquer jeito. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina numa parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem construtor. E esse homem, quando foi construir a sua casa, ele verificou se ele teria fundos o suficientes para iniciar a obra e assim concluir a obra, para que ele não fosse chamado de tolo, para iniciando um negócio, parando pela metade, para que as pessoas ao redor não olhassem e dissessem: veja que homem tolo, começou um negócio e não pôde terminar. Assim é o reino de Deus. Quando você entra no negócio, quando você entra na obra, quando você se dispõe a fazer alguma coisa na obra de Deus, vai até o fim. Vai até o fim. Porque a Bíblia diz assim: ao que vencer, eu vos darei a coroa da vida. Ao que vencer, eu darei que você seja chamado coluna de Deus e entre no templo de Deus. Ao que vencer, vos será dado uma coroa. Ao que vencer, lhe será dado um novo nome, a qual somente eu e o meu Pai conheceremos esse nome. É ao que vencer, ao que chegar até o fim. Não é para os que param no meio do
mas é para aqueles que prosseguem, para aqueles que vão, continuam e vão até o fim e não param em momento algum. Devemos entrar durante as madrugadas e examinar as brechas que precisam ser fechadas. Examinar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, que são as brechas espirituais que impedem que os nossos muros estejam fechados, que impedem que os nossos inimigos venham contra as nossas vidas. Aleluia. E então ele examinou tudo e pela manhã ele chamou aqueles que iriam lhe ajudar na obra e se reuniu com eles e falou: vamos iniciar a obra. Nós vamos iniciar. E ela tem que começar por um lugar, e eu te chamo a atenção ao texto, e eu peço que você abra aí a sua Bíblia, ainda no livro de Neemias, no capítulo 3, no verso 1. Porque há aqui um grande mistério de Deus, uma grande revelação da parte do Senhor, por onde devemos iniciar a obra de reestruturação. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e os seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Digam assim comigo, por favor. Reedificaremos a porta das ovelhas. Reedificaremos a porta das ovelhas. Agora me perguntem, que porta é essa? Qual é essa porta das ovelhas? Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, diz que Jesus, ele entra na cidade. E então ele entra por uma das portas, a porta das ovelhas, que também em hebraico é chamada Betesda, que sua tradução é Casa de Misericórdia. Então quando eles falam, vamos reestruturar, a começar pela porta das ovelhas, vamos começar pela Casa da Misericórdia. Aleluia. E mais do que isso, Evangelho de João, capítulo 10, diz Jesus assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que as ovelhas ouvem a sua voz, e delas ele é conhecido porque conhecem a sua voz. E então o obreiro, o porteiro vai, abre a porta das ovelhas, ele as deixa sair, sai junto com elas e as leva para um lugar, e ali lhes dá pastagem e água. E Jesus, ele diz assim, nesse mesmo texto, no versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, então quando nós vamos começar a reedificar, devemos começar pela porta das ovelhas. Tudo que nós vamos fazer, devemos começar por Jesus e Cristo. Não dá para fazer nada se não começarmos pela porta das ovelhas. Não dá para fazer nada se não começar em Jesus. O salmista Davi, ele diz assim no Salmo: em vão edificam os trabalhadores se o Senhor não estiver na obra. Em vão nós faremos qualquer coisa, ou seja, tudo que nós fizermos não valerá nada se o Senhor Jesus não estiver conosco. O próprio Moisés, quando ele foi chamado para libertar o povo na terra do Egito, ele diz: Senhor, eu vou, mas o teu Espírito irá comigo. Aleluia, Jesus. Senhor, se o Senhor não
for comigo, nós não iremos a lugar nenhum. Então o próprio Deus diz: eu não irei, mas eu enviarei um Consolador. E há mais um detalhe neste texto. O nome Neemias, ele tem por tradução Consolador. Aquele que conforta, aquele que traz conforto, aquele que traz refrigério, aquele que cuida. Glória a Deus. Então nós vemos o quão misterioso e quão revelador é a palavra de Deus em todo este texto. Porque outro não poderia iniciar esta obra de reconstrução, outro não poderia iniciar esta obra de reestruturação, outro não poderia edificar esta obra de reedificação, senão o Consolador. Aleluia. Senhor, nós somos gratos, porque hoje em nossa vida temos mais do que um homem chamado Neemias. Nós temos em nossa vida o próprio Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que, como nós lemos no Salmo 139, aquele que nos conhece e nos sonda, aquele que conhece o nosso levantar e o nosso deitar, aquele que ainda a palavra não nos chegou à boca e ele já conhece todas as coisas. Aleluia. Vamos reedificar, iniciando pela porta das ovelhas. E então Neemias começou a edificar os muros. Mas não foi uma tarefa fácil. Pelo contrário, foi uma tarefa muito difícil. E aqui nós vemos a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. Porque todas as vezes que nos dispomos a fazer a obra de Deus, o inimigo ele se levanta. Todas as vezes que nos dispomos a fazer a obra de Deus, todas as vezes que nos dispomos a orar, a jejuar, a fechar as brechas e a edificar os muros, vem o inimigo contra as nossas vidas. E o inimigo ele vem de diversas formas. Se nós lemos o capítulo 4 inteirinho, nós vamos ver que o inimigo, através da vida de Sambalat, de Tobias, de Gesem, ele levanta inúmeras afrontas contra a vida de Neemias. O inimigo ele vem e virá contra a sua vida com afrontamento. Ele diz assim: quem são esses fracos judeus? O que eles pensam que estão fazendo? Quando nós começamos a orar, o inimigo ele começa a falar: quem você pensa que é? Você acha que a sua oração será ouvida? Você acha que do jeito que está a sua vida, o teu jejum vai dar resultado? Mas eu quero dizer, prossiga. Aleluia. Glória a Deus. Porque o inimigo ele fala assim: basta uma pequena raposa subir no muro que tudo isso cairá por terra. Basta uma pequena fagulha que ela vai desistir. Basta um pequeno levante que ele vai parar a obra. Basta uma pequena situaçãozinha que vai parar de tocar no grupo. Basta uma pequena situaçãozinha, vai dizer para o pastor: pastor, não quero mais. Pastor, esse negócio não está bom para mim. Basta um pequeno apertãozinho, já vai dizer: pastor, me tira desse negócio. Mas isso é a afronta do inimigo e nós não devemos deixar se abater. Porque o inimigo vai vir com a afronta. E você vai vencer a afronta no nome do Senhor Jesus. Aleluia. O próprio Satanás, depois que Jesus foi levado ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites pelo Espírito Santo,
veio Satanás e afrontou ao Senhor Jesus. Mas em tudo o Senhor Jesus venceu com o poder da palavra de Deus. Na tua vida é a palavra de Deus que vai te dar força. Na tua vida é a palavra de Deus que vai te permanecer em pé. Na tua vida é a palavra de Deus que vai te fazer fechar as brechas e edificar os muros. Louvado o nome do Senhor. O inimigo vem com afronta. O inimigo vem com acusação. Porque eles começaram a dizer: olha lá Neemias, está reestruturando os muros, está edificando os muros. Ele quer se colocar por chefe, ele quer se colocar por cabeça. Ele está passando por cima. Ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, ele quer estar naquele lugar, ele quer estar naquele outro. E não vem que a obra de Deus é que precisa de pessoas. Aleluia. O Senhor Jesus, ele diz assim: grande é a seara e poucos os ceifeiros. Orem, roguem ao Senhor da seara que peça para enviar mais trabalhadores. O inimigo, ele vem também com confusão, porque ele disse assim, através de Sambalate e Tobias: vamos fazer da seguinte forma: vamos até as cidades onde eles moram e vamos começar a dizer: olha, os inimigos aí estão vendo vocês edificar o muro, e quando vocês menos esperarem, eles vão vir e vão te atacar. Olha, eu vou lançar uma fofocazinha aqui sobre a irmã tal. Não é nada não, mas você está sabendo o que ela fez? Rapaz, eu vi a irmã andando ali, ó. Rapaz, eu vi o jovem indo ali, ó. Rapaz, eu vi o pastor indo ali, ó. E aí aquilo inflama, queima e arde. O apóstolo Tiago, ele fala que a língua é um fogo e é difícil de domar. É mais fácil domar um animal do que a própria língua, né? Que ela é capaz de incendiar uma floresta. Mas em Provérbios 26 diz assim: que não havendo lenha, o fogo acaba. Então, quando vierem falar alguma coisinha da irmã tal, do irmão tal, que vou ouvir: eu ouvi dizer. Porque é isso que o texto fala, que os inimigos do povo de Deus diziam assim: olha, muita gente está falando, olha, eu ouvi dizer. Acabem com isso, fechem essa brecha. Aleluia, Jesus. Encerrem o assunto, não tem lugar ao diabo. E então, fechando isso, eles voltaram a trabalhar na obra. Mas existe um detalhe aqui muito grande. A Bíblia fala que por conta dos afrontos, por conta da acusação, por conta da confusão, por conta das mentiras, e para não serem pegos de surpresa, Neemias dá a seguinte ordem ao povo, e assim eles obedecem: olha, todos aqueles que estão fazendo a obra, carreguem consigo a espada. E a palavra diz assim, que com uma mão eles faziam a obra e com a outra mão eles empunhavam a espada. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles carregavam a espada. Com uma mão eles faziam a obra e com a outra mão eles tinham a palavra de Deus. Com uma mão eles trabalhavam e não largavam a palavra de Deus. E dia e noite vigiavam, ao ponto de que Neemias e aqueles que estavam com ele, diz no texto, que não tiravam as suas vestes nem de dia e nem de noite, para estarem preparados, para que em todo tempo, quando o inimigo viessem, estivessem prontos e aptos para entrar na batalha. Aleluia, Jesus.
Vigiai e orai em todo tempo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em todo tempo, não cessem de orar, levando as suas orações em súplicas e ações de graças, porque isto é agradável ao Senhor. Aleluia. E então, para finalizar, os inimigos do povo de Deus começam a enviar recados. Olha, precisamos falar com você. Nós estamos vendo que você está fazendo a obra. E nós estamos vendo a obra que você está fazendo. Amém. Mas eu preciso falar com você um assunto muito importante.